Estou aqui para fazer a correção do nosso segundo simulado, certo? Nesta aula, eu pretendo corrigir as questões 1, 2 e 3, certo? Que foram aplicadas no simulado. Vamos lá, né? Primeiramente, vamos começar pela questão 1. A questão 1, ela fala o seguinte: um quadrado de lado 1 centímetros roda em torno de um quadrado de lado 2 centímetros, como na figura, partindo da posição inicial e completando um giro cada vez que um dos seus lados fica apoiado em um lado do quadrado maior, certo? Olha, ele vem, fica em diagonal, né? Aí cai. Então, aqui ele completou um giro, aqui ele completou 2 giros, e assim sucessivamente. Aí a questão quer saber qual das figuras a seguir representa a posição dos 2 quadrados após 2012 giros, certo? Vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver primeiro, porque são 2012 giros, certo? Vamos ver primeiro quando é que ele volta para a posição inicial. É uma dica, certo? Então, ó, aqui, quando ele chega, deixa eu fazer assim, quando ele chega nesse ponto aqui, certo? Ele completa um giro, aí 2 giros, 3 giros, 4 giros, 5 giros, 6, 7 e 8. Ou seja, ele volta para essa posição após 8 giros. Então, o que é que a gente vai fazer? Em 2012 giros, ele vai dar várias voltas. Então, eu tenho que saber quantas voltas ele vai dar até voltar para essa posição. E aí, eu fico só com o restante, descobrir qual é a sua posição, certo? Dependendo do resto da divisão de 2012 por 8. Porque quando eu faço 2012 por 8, eu vejo quantas voltas ele vai dar. Se for exato, o quadrado vai estar nessa posição, certo? E se não for exato, eu vejo quantos giros ele deu, que no caso é o resto da divisão, certo? Então, ó, vamos lá, certo? 2012. Deixa eu ver se vocês estão me enxergando. Vou fazer assim. A primeira questão, certo? É 2012, fazer bem com calma, dividido para 8, certo? 20 para 8 dá 2, que vai dar 16 e sobra 4, baixa 1, né? 41 para 8 são 5, 5 vezes 8, 40, que vai sobrar 1, e por último baixa 2. Em 12 para 8 só cabe 1, que vai dar 8 e que vai restar 4. Ou seja, ele vai dar 251 voltas e vai sobrar 4 giros, certo? Então, ó, depois de 251 voltas, ele vai estar nessa posição, certo? Então, ó, vamos só completar, né? Ele vai dar mais 4 giros. Um giro vai ser aqui, o outro aqui, o terceiro giro aqui, e o quarto giro ele vai estar nessa posição, certo? Ou seja, eu vou marcar o item A. Ok? Vamos agora para a segunda questão, que foi da OBMEP 2019, certo? Ela fala o seguinte: Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nesta ordem. Aí a questão é: quem foi a primeira a chegar? Certo? Eu vou começar aqui de baixo para cima, ó. Ele fala que Cláudia, Daniela e Érica chegaram de uma vez só e nessa ordem. Então, vou anotar. Cláudia, Daniela e Érica chegaram nessa ordem, né? Então, não tem nenhuma que chegou entre elas, não. Quer dizer, pode até ter, né? Que chegou entre elas, mas elas chegaram nessa ordem. Aí fala-se que Beatriz chegou antes de Ana. Então, Beatriz
está antes de Ana e depois de Daniela, certo? Se Beatriz chegou antes de Ana, eu tenho Beatriz e tenho Ana. Só que Beatriz chegou depois de Daniela, certo? Então, esse conjuntinho aqui, ele vai se encaixar aqui, certo? Porque Beatriz, ela chegou antes de Ana, só que aí ela também chegou depois de Daniela, então ela não pode estar antes de D, certo? Então, logo, né, quem chegou primeiro foi Cláudia, certo? A gente vai marcar a alternativa C. Correto, pessoal? Por fim, nós vamos resolver a questão 3, que foi uma questão que caiu na OBMEP de 2014. Vamos lá, ó. 5 meninas não estão totalmente de acordo sobre a data da prova de matemática. Vamos ver o que é que elas dizem, né? Andréia diz que será em agosto, dia 16, e numa segunda-feira. Daniela diz que será em agosto, dia 16, só que numa terça-feira. Fernanda diz que será em setembro, dia 17, em uma terça-feira. Patrícia diz que será em agosto, dia 17, em uma segunda-feira. E por último, Tatiane diz que será em setembro, dia 17, em uma segunda-feira. Só que tem uma questão. Somente uma está certa e as outras acertaram pelo menos uma das informações, ou o mês, ou o dia do mês, ou o dia da semana. Aí a questão é, quem está certa? Certo? Nesse tipo de questão, eu sempre observo aquilo que se repete mais. Na maioria das vezes dá certo, senão a gente vai relacionando e observando se essas informações estão corretas, porque ele fala que elas acertaram pelo menos uma das informações. Então, eu vou fazer a verificação daqueles que caíram mais, e por último eu faço a verificação se todas estão falando pelo menos uma informação correta. Olha, se eu olhar a questão dos meses, certo? O mês que mais cai é agosto, certo? Então, ou vai ser esse ou esse, certo? O dia que mais cai é o dia 17. Aí, aqui no caso, eu já poderia dizer que seria Patrícia. Mas vamos confirmar os outros, né? Segunda-feira, eu tenho 3 segundas-feiras também, né? Essa aqui e essa. Pronto, eu já sei que é Patrícia. Agora vamos confirmar se é realmente Patrícia. Essa da Andréia acertou o mês, Daniela acertou o mês, né? Fernanda acertou o dia, que é dia 17. E Tatiane acertou o dia da semana, que é segunda-feira. Então, todas elas acertaram pelo menos uma das informações. E Patrícia falou a informação corretamente. Então, nesse caso aqui, nós iremos marcar a alternativa D, Patrícia. Certo, pessoal? Essa aqui foi a nossa aula de hoje, certo? Nos próximos vídeos nós vamos continuar as soluções. Eu pretendo responder o 4, o 5 e o 6 na nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau e até a próxima!